Graças e paz, meus queridos. Este é a terceira parte de uma mensagem do pastor Augusto Nicodemos, um estudo sobre a origem do islamismo. Nesta terceira parte, nós vamos conhecer os 5 pontos fundamentais do islamismo. Qual é o sustentáculo da teologia islâmica e o que é necessário para que uma pessoa seja considerada como um muçulmano. Então eu quero convidar você a assistir o vídeo até o final. Lembrando, pessoal, nós somos um canal autorizado, nós temos autorização oficial do pastor para exibirmos os seus conteúdos aqui em nosso canal. E também, se você desejar assistir esse vídeo completo, ele tem pouco mais de 1 hora, sem cortes. Vou deixar o link do canal do pastor aqui na descrição. E você poderá, então, acessar o material no próprio canal do pastor, tá bom? Então, te convido aí a assistir, que você seja também abençoado por esse material. E quais são os deveres, então, do islamita? O que é que alguém tem que fazer para se tornar um muçulmano? O que é que caracteriza um muçulmano? Aqui, mais uma vez, aqui nós temos os chamados 5 pilares do Islã, que são 5 práticas, o que eu falei foi a teoria, né? O que é que eles acreditam, o que é que eles praticam, 5 coisas. São 5 princípios que compõem o quadro de obediência para os muçulmanos. É a expressão pública do islamismo e a essência da religião deles. São 5 pilares. Primeiro, o testemunho de fé ou declaração em árabe. Não há outro Deus senão Alá e Maomé é o seu mensageiro. Para você se tornar muçulmano, você tem que declarar isso publicamente. É semelhante à nossa profissão de fé nas igrejas evangélicas, né? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, para você se tornar muçulmano, o muçulmano verdadeiro, ele tem que fazer essa declaração. Eu creio, não há outro Deus senão Alá, e Maomé é o seu mensageiro. Essa é a declaração de fé básica do Islã. Uma pessoa só pode se converter ao islamismo se afirmar esse credo. E um muçulmano acredita apenas em Alá como Deus, que é revelado por Maomé. É isso que significa. Segunda prática. Primeiro, o testemunho, a declaração. Segundo, as orações, chamadas de salat. São 5 orações em árabe que precisam ser feitas 5 vezes todos os dias, de joelhos e prostrados na direção de Meca. O quadro é bem conhecido de todos, daqueles homens ajoelhados em cima de tapetes, né, completamente. 5 vezes por dia, o verdadeiro muçulmano, ele abre o seu tapetezinho, onde ele estiver, em determinados horários, ele se ajoelha na direção de Meca e lá ele faz as suas orações. Terceira prática é a prática da esmola, ou zakat, que são dádivas rituais. Essa esmola que todo muçulmano dá lá para a sede principal do islamismo, ela é uma porcentagem administrada uma vez por ano. Em alguns países islâmicos já está incluído no imposto. Quando você vai declarar, pagar um imposto, né, que todos os cidadãos islâmicos eles pagam imposto, ele já inclui a oferta, né, ou a dádiva, uma porcentagem dos seus bens e dinheiro que vai exatamente para sustentar a religião. Quarta prática, jejum. Os muçulmanos jejuam durante o Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico, que para nós é entre junho e julho. Todo mundo conhece essa prática do Ramadã, não é? Que é o jejum islâmico. Eles não devem comer ou beber nada desde o amanhecer até o entardecer. E por último, a peregrinação. O muçulmano deve fazer a peregrinação a Meca, na Arábia Saudita, pelo menos uma vez na sua vida. E essa peregrinação é realizada em setembro. Em 2016, essa peregrinação se tornou um alvo assim, da imprensa, né? Foi muito divulgada, porque cerca de 500 pessoas morreram no tumulto acontecido durante um evento lá em Meca. Houve um estouro da boiada, né? Houve uma multidão muito grande lá em Meca e 500 árabes morreram pisoteados pelos seus próprios colegas lá, infelizmente. Muito bem, a entrada de um muçulmano no paraíso depende dele praticar essas 5 coisas. E ainda assim, Deus pode rejeitá-lo. Nem mesmo Maomé sabia se Alá iria admiti-lo ao paraíso. Veja o capítulo 46, versículo 9 do Alcorão, onde ele diz que nem ele mesmo tem certeza se Alá vai permitir que ele entre no paraíso. Ou seja, mesmo que você seja um muçulmano obediente, praticando os 5 pilares do islamismo, ainda assim, no dia do juízo, Deus se reserva o direito de lhe deixar entrar no paraíso ou não. Há um outro dever imposto aos muçulmanos, que é polêmico,
que é a jihad ou guerra santa. A palavra jihad significa esforço e significa o esforço para se levar o islamismo a todo mundo. O Alcorão promete uma recompensa maior aos que se envolverem na jihad, guerra santa, do que aos outros. Aqui eu vou ler a Surata 4, verso 95. Os fiéis que sem razão permanecem em suas casas e jamais se equiparam, que ficaram em suas casas, jamais se equiparam àqueles que se sacrificam os seus bens pela causa de Deus. Alá concede uma dignidade maior àqueles que sacrificam seus bens e suas vidas do que àqueles que permanecem em casa. Embora Deus prometa a todos os fiéis o bem, ele sempre dará aos combatentes uma recompensa superior aos que permanecerem em sua casa. Então, os que se envolverem na Guerra Santa, que é o esforço para levar o Islã a todo mundo, esses receberão uma recompensa maior do que o islâmico, ainda fiel, ainda que seja fiel, mas que fica em casa e não se envolve na guerra. Veja só, para os sunitas, 90% dos islâmicos, e que tem aquela visão mais branda, para os sunitas, a jihad é uma obrigação circunstancial. Não é uma obrigação para todo muçulmano se envolver. Essa é a interpretação sunita. Em teoria, a jihad é um dever de todo muçulmano, mas é levado a efeito somente por uma parte da sociedade muçulmana, até que o mundo inteiro se torne islâmico. Essa guerra santa, ou jihad, ela era o dever de cada califa que foi o sucessor de Maomé. Quem começou a guerra santa foi Maomé. Nós falamos sobre as mais de 40 expedições guerreiras que ele fez para conquistar território e estabelecer o califado dele, lá em Medina. Mas era o dever depois de cada sucessor de Maomé, anualmente mobilizar o exército e fazer guerra com países não muçulmanos. Atualmente, muitos muçulmanos procuram dar uma interpretação diferente aos textos do Alcorão, que sancionam a guerra contra os infiéis a Alá e a morte deles. A grande maioria dos muçulmanos vai dizer que são contra o terrorismo atual, não é? Mas aí vem a pergunta: é o islamismo realmente uma religião que promove a violência? E aqui eu diria o seguinte: eu vou ler alguns textos do Alcorão aqui para vocês. Mas antes eu quero prefaciar com essas observações. Primeiro, a grande maioria dos muçulmanos não são terroristas. Na verdade, a lei religiosa islâmica, ela proíbe a matança intencional de não combatentes no campo de batalha, proíbe o suicídio. Essa visão da jihad é de uma pequena minoria que permite estas coisas e que se envolve em atividades terroristas. Agora, deixe eu ler para vocês, julguem vocês mesmos, alguns textos do Alcorão que têm sido usados para defender a jihad ou a guerra santa. A segunda surata, segundo capítulo do Alcorão. Combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem. Porém, não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Matai-os onde quer que se encontrem, e expulsai-os de onde vos expulsaram. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, lá em Meca, a menos que vos ataquem. Mas se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. E combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus, que é o islamismo. Quarta surata. Os hipócritas anseiam que renegueis, como renegaram eles, para que sejam todos iguais. Não tomeis a nenhum deles por confidente, até que tenham migrado pela causa de Deus. Se eles se rebelarem, capturai-os e então matai-os onde quer que os acheis. Ainda na quarta surata. Encontrareis outros que intentarão ganhar a vossa confiança. Toda vez que forem chamados à intriga, nela sucumbirão. Se não ficarem neutros em relação a vós, nem vos propuserem a paz, capturai-os e matai-os onde quer que os acheis. E para isso vos damos autoridade absoluta. Nona surata. Cumpri o ajuste com os idólatras, com quem tenhais um tratado, e que vos não tenham atraiçoado, nem tenham secundado ninguém contra vós. Cumpri o tratado até a sua expiração. Mas quanto aos meses sagrados, quando os meses sagrados tiverem transcorrido, matai os idólatras onde quer que os acheis. Quer dizer, você pode fazer um acordo com os idólatras, mas quando terminar o prazo, pode matar. Capturai-os, acossai-os, espreitai-os. Caso se arrependam, observem a oração, paguem esmola e abram um caminho.
Quinta surata, o castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra é que sejam mortos ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé opostos ou banidos. Tal será para eles um aviltamento nesse mundo e no outro sofrerão um severo castigo. Essas são apenas algumas passagens do Alcorão que são usadas para justificar a Guerra Santa. Aqui, a Maomé está dizendo que dá autoridade aos seus seguidores para perseguir e matar os rebeldes, os idólatras, aqueles que se opõem, e que façam isso até que o islamismo seja a religião que ocupa o mundo todo. É preciso dizer que não são todos que essas passagens não são interpretadas de uma maneira só pelos islâmicos. Há grupos que se consideram mais moderados e pacíficos, mas outros grupos entendem que essas passagens e outras autorizam a Guerra Santa, jihad, contra os infiéis como obrigação constante de toda a comunidade islâmica, até que o mundo todo se torne islâmico. Há vários aspectos do islamismo que contribuem para que isso acabe se tornando uma religião que avança pela violência. Veja só. Primeiro, o conceito de conversão. No cristianismo, a conversão é alguma coisa interna. A pessoa tem que crer de coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados. A pessoa precisa ser convencida para se tornar cristã, senão ela vai ser aquilo que a gente chama de um hipócrita. Ele é cristão de fachada. O verdadeiro cristão, ele é de coração, precisa crer, ele precisa ter uma conversão interna. Mas no islamismo, a conversão é externa. Porque quais são as 5 obrigações do Islã? Todos os 5 pilares são atos externos. Você dizer com a boca, você praticar a esmola, você jejuar, você fazer a peregrinação e você se ajoelhar no tapete e orar. Então, uma pessoa não precisa estar convencida de que o islamismo é verdade para fazer essas coisas. Então, a conversão no Islã, ela não é interna, mas ela é externa. Ora, se é externa, é possível você coagir alguém na ponta da espada a se tornar muçulmano. Não é? Ou você se torna muçulmano, ou você vai ser decapitado, você vai ser morto. E a pessoa, na hora, se ajoelha, faz 5 orações, faz a declaração de que Maomé, bota a mão no bolso, tira oferta e já marca na agenda dele uma viagem para Meca. Então, debaixo da espada, todo mundo faz isso. Mas ninguém pode fazer isso, alguém se tornar um cristão na base da violência, porque ele não vai. O cristianismo é interno, é uma conversão. Então, o conceito de conversão no Islã está por detrás do avanço dele. Ele avança, ele entende que avança o reino de Deus à medida que ele conquista territórios e faz com que aqueles povos conquistados se curvem à lei islâmica e adotem aqueles pilares que nós mencionamos aqui. Outra coisa que é importante lembrar é o conceito de terra. O cristianismo não está ligado a terra nenhuma, nação ou país em particular. O judaísmo sim, mas o cristianismo não. O reino de Cristo é espiritual. Por exemplo, se a Europa inteira se tornar ateia, os cristãos não vão organizar uma guerra para conquistar a Europa de volta para o cristianismo, como infelizmente os cruzados fizeram equivocadamente no início da Idade Média. Mas hoje a gente não temos território. O cristianismo não é uma religião baseada num território. Na verdade, nós nos consideramos herdeiros do mundo todo, mas isso acontecerá somente na vinda de Jesus Cristo, quando ele instalar o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Mas nós não fazemos cruzada para recuperar território que se deixou de ser cristão para se tornar uma outra religião. Mas no islamismo, cada pedaço de terra de um país pertence a Alá e eles estão dispostos a brigar por isso. Conquista de território, conquista de nação. Não devemos esquecer, contudo, que a origem da violência está no coração do homem. Né? A gente está explicando o que é que existe no islamismo que facilita essa pecha de uma religião violenta e guerra de conquista, jihad e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que mesmo entre os cristãos existe violência, existe a maldade, porque nós cremos naquilo que os islâmicos não creem, né? Na corrupção do coração humano.